O Corinthians não tá fazendo esforço para cair. Não tá fazendo esforço nenhum. O futebol do Corinthians é esse. Não é que nós temos, não é que o Corinthians jogou bem o primeiro semestre, aí começou o Campeonato Brasileiro, começou a andar mal e tá fazendo esforço para cair. Se o Corinthians não abrir o olho, ele cai. O Santos tomou de 7-1, mas sabe qual é a diferença do Santos e do Corinthians? A única diferença? Mesmo o Santos tomou de 7-1, o Corinthians empate. São 3 pontos, gente. 3 pontos que pode sumir no meio da semana. O Santos joga com o Curitiba em casa e o Corinthians vai Cuiabá, jogar contra o Cuiabá lá em Cuiabá. Uma derrota do Corinthians e uma vitória do Santos é normalíssimo nessa rodada. Ficariam os dois com 33. Aí no final de semana tem Corinthians e Santos na arena do Corinthians. Então, cara, é assim, a realidade é de Santos, Corinthians e Vasco, um ou dois vão cair. Se a gente colocar o Goiás não tem tanto peso assim, vai cair, aí sobra uma vaga. Mas se o Goiás cair fora do bolo, desses 3, cai 2. Rapaz, a briga lá embaixo tá eletrizante de fato. Cada hora um entrando, saindo, alguns jogando melhor, como o Vasco, por exemplo, que perdeu do Flamengo, mas não jogou mal, não. E não tá jogando mal. Não, Renato, só manchete. O Vasco tá jogando bem. Eu acho até que o Vasco é aquele desses 3 aí, aquele que vai escapar mais, com mais tranquilidade. Possível. Mas vamos começar falando exatamente do Corinthians, que o Casão lembrou aí, sobre o que tá jogando e o que não tá jogando. E, na verdade, o que não tá jogando, né? Foi um jogo muito ruim contra o América, Marília. E o Casão falou, não, o Corinthians é isso aí, não é melhor nem pior. É muito parecido o Corinthians do Luxemburgo e do Mano, ou é pior? Ou é igual, só que agora tem menos tempo? Então, o Corinthians é isso o ano todo, como disse o Casão. É um futebol modorrento, indecente, indecoroso, frustrante, inclusive, que vai, né, esmigalhando assim até o que tinha de melhor, que era jogar em casa, com o Lázaro, com o Cuca, com o Danilo, com o Luxemburgo e agora com o Mano, mas acho que essa escolha pelo Mano foi desastrosa, sim. Acho que o Corinthians faz esse ano, diferentemente do que aconteceu com o Santos e com o Vasco, o Corinthians nunca deu falsas esperanças para o seu torcedor. Essa classificação do Corinthians, uma rodada a 2 pontos da zona de abaixamento, outra a 5, outra a 2, outra a 3, outra a 5, ele teve na zona de abaixamento uma rodada, se não me engano, a terceira ou a quarta do Campeonato Brasileiro, mostra o quão ruim foi o campeonato do Corinthians. Santos e Vasco têm esses solavancos, têm histórias no campeonato, né? Tem o 2-1 do Santos no Grêmio, foi aquela virada, com a bola que ia sair, não saiu. Teve os 4-0 do Santos no Vasco, agora tem os 1-7 tomado no Beira-Rio. O Vasco tem as histórias de quando voltou a São Januário, as vitórias difíceis que o Vasco tem conseguido, mas competitivas. O Corinthians não tem essas histórias. O Corinthians tem um ano de futebol horrível, de eliminações contundentes e elas não são tristes, elas são contundentes, é mais do que tristes, elas são a verdade nua e crua do que o Corinthians não fez em 2023, e 22, e 21, e 20. Então, o Corinthians não é que ele está fazendo um esforço, o Corinthians o ano inteiro se esforça para jogar futebol. É um time que se esforça, tudo é difícil para o Corinthians, é difícil defender, é difícil ter criatividade, é difícil atacar. O Corinthians teve poucas boas notícias na temporada, e essas boas notícias também elas não se sustentam, porque a boa notícia do ano era o Murilo, que virou titular com o Luxemburgo. Até o Luxemburgo ele não era titular, foi vendido. A boa notícia é o Moscardo, mas ele tem 17, fez 18 anos, já tem 2 contusões no período. Aí o Corinthians contrata um jogador diferenciado como é o Matias Rojas, mas ele não consegue jogar, porque no primeiro jogo ele machucou o tornozelo e está jogando baleado desde então, porque não tem tempo para se recuperar. Então o Corinthians não tem em 2023 nenhuma boa história que dá essa centelha. Né? O Santos tem agora de volta a Vila e boas vitórias na Vila. O Corinthians há bastante tempo que não ganha bem nem na Arena Corinthians. Então é um ano muito complicado, acho que, diferentemente do que muita gente viu com o Mano nesses últimos jogos, os antes da data FIFA e os depois, eu não vejo evolução nenhuma, de verdade que eu não vejo, e justiça seja feita, também não tinha antes, então não é que ele não consegue fazer o Corinthians jogar. É um ano bastante sofrido para a torcida do Corinthians. Ô, Casão, vamos colocar no ar aí a classificação do Campeonato Brasileiro, porque a gente dá para ter uma noção melhor do drama corintiano. Daqui a pouco a gente vai falar da parte de cima da tabela, o lado esquerdo, mas do lado direito lá.
Tá lá o Corinthians em 15º lugar com 33 pontos, 28 jogos, então como todo mundo. O que preocupa mais ainda o corintiano são 7 vitórias. Até os 2 times que estão ali embaixo, o Vasco e o Santos, que são os que estão brigando para não cair, tem mais vitórias do que o Corinthians, que é um critério importante de desempate. O Corinthians tem 33, o primeiro da zona de rebaixamento, o Vasco, tem 30. E Ocasão, e aí a Marília falou um ponto muito interessante. Esses outros times todos, desde o Bahia, o Cruzeiro, eles já tiveram altos e baixos. Teve um momento que você fala, ih, agora o Bahia vai cair. Perdeu do Santos lá em Salvador. De repente, pim, o Rogério Ceni encaçapou uma série de vitórias, tá aí em 13º. Cruzeiro vai lá e ganha um jogo completamente improvável do Atlético Mineiro. Também dá uma aliviada. O Goiás é um time duro de você ganhar. Jogou uma final contra o São Paulo outro dia, ganhou também. O Vasco tá melhorando. O Santos tá com o pneu mais arriado depois do 7-1. O Corinthians não teve isso. Acho que talvez a última vitória meio improvável do Corinthians foi a vitória justamente sobre o Santos na Vila. Aquele 2-0 com o Luxemburgo ainda. Mas depois disso ganha um, empata outro, perde, diminui 2 pontos, aumenta um pouquinho. O Corinthians está igual, como você disse. E talvez esse igual possa significar mais drama ainda no final. É isso mesmo. Eu vou em cima da linha que a Marília falou, que exatamente isso. O Goiás, o Vasco e o Santos, a torcida tem uma expectativa que tem algum pico, de repente, de 2 vitórias, porque já mostraram isso. Vai depender muito de que momento que acontece esse pico, porque faltam 2 jogos. De repente, lá nos últimos 3 jogos, os caras eles ganham 3 jogos, pronto, sobe 9 pontos aí nesse negócio. O Corinthians não teve nenhuma vez isso. Então, o torcedor, ou quem olha a campanha do Corinthians, não tem, eu pelo menos, não tenho a mínima expectativa de uma grande vitória em algum momento. Tem expectativa que o Corinthians vai vencer, pode vencer o Santos vai voltar. A não ser que o Santos faça uma bela partida com o Curitiba e dá uma levantada, né, no ânimo depois da derrota de 7-1. Vai depender de quarta-feira. Mas o Corinthians pode pegar um Santos no final de semana completamente para baixo, completamente destruído. Mas se o Santos vier com uma grande vitória, o Corinthians vai ter que se virar para ganhar. Porque o Santos teve esses picos de grandes jogos, depois perde, agora tomou 7-1. O Corinthians, as vitórias 1-0 quando tem. Empatou 2 confrontos diretos em casa, sendo dominados pelos adversários. Goiás foi 1-1 e o Goiás dominou. E o América empatou 1-1, o Corinthians empatou com um gol nos acréscimos da partida. Então, Cuiabá. Nem os confrontos... Hã? Mas o Cuiabá já não considera... o Cuiabá eu não considero mais confronto direto. Eu acho que o Cuiabá está... Na época era, né? Então, exatamente, na época era. Exatamente, na época era. Então são 3, né? Mas, mais especificamente, esses 2, Goiás e América, se ele tivesse ganho, ele teria 4 pontos a mais. Se ele tivesse ganho de 1-0, se ele tivesse feito o gol nos acréscimos, ganhado de 2-1, ele tinha 4 pontos a mais e ele não estaria nessa situação. O Corinthians não consegue nem... É uma coisa absurda, hein? Porque não faz parte da história do Corinthians isso. A torcida lota o estádio, ela é agressiva, positivamente, negativamente, mas está sendo agressiva positivamente. É uma torcida que sempre mexeu com o brilho dos jogadores, sempre fez com que o time virasse alguma coisa, mesmo quando estava ruim, tanto que, por muitos anos, né, e até hoje, mas teve times que foram diferentes, que a raça é a principal marca do time do Corinthians, da história do Corinthians, né? A raça. Tanto que... como eu, cara. Eu, quando falo de Corinthians, eu lembro do Zé Maria. Mas o meu ídolo maior é o Rivelino. E eu joguei com o Sócrates. Mas para mim, a imagem de Corinthians é Zé Maria. Por quê? Porra, raça, aquela camisa cheia de sangue na final contra a Ponte Preta. Cara, esse time, nem a torcida consegue mexer com o brilho dos caras. Nem a torcida consegue chacoalhar a moral dos caras. Eles não conseguem reagir. Isso é a pior coisa de um time que está lutando para fugir do rebaixamento. Não tem poder de reação. O Santos já mostrou que tem. Talvez não foi o suficiente até agora, mas já mostrou que tem. O Vasco já mostrou que tem. O Corinthians, nem desde o começo do ano, ele não mostrou que tem.
poder de reação. E agora, nesses últimos 12 jogos, eu joguei para fugir do rebaixamento na Itália com o Asco. O que conta agora é poder de reação. O que conta agora é brio. O que conta agora é caráter e personalidade. Porque tática é essa aí que tem. O time não se enquadra em tática nenhuma. O time do Corinthians, nenhum treinador fez o time jogar. E não é esse ano. São 3, 4 anos que nenhum treinador fez esse time rolar, esse time girar, sabe? Ter sequência de grandes jogos. Não teve nem em 4 anos isso. E agora, para você fugir do rebaixamento, você tem que esperar que um time que não conseguiu fazer isso nos últimos 4 anos faça agora, em 12 jogos. Tem que ter uma sequência de vitórias. O Corinthians só ganhou uma no segundo turno, se eu não me engano. Não é isso? Não foi uma vitória só no segundo turno? Então, uma vitória... Exatamente. O Corinthians é o 18º colocado do segundo turno, com 9 pontos. O Corinthians ganhou uma partida no segundo turno. E agora, para dar uma fugida rápida disso aí, você tem que contar com umas 3 vitórias consecutivas, porque você vai fazer 9 pontos. Se ele não fez isso até agora, como que o torcedor vai esperar que faça? E o torcedor é assim, tá fazendo o papel dele, tá olhando e tá vendo que tá sendo inofensivo. Isso que tá pegando, cara. A torcida do Corinthians, ela tá olhando pro campo e não está vendo o time reagir com o barulho que ela tá fazendo, com o apoio que ela tá fazendo, com a gritaria que ela faz sempre. Não reage, cara. Não reage. Eu nunca vi um time do Corinthians, sinceramente, eu nunca vi um time do Corinthians não conseguir reagir. Eu não tô falando, 2007 caiu, mas teve momentos de reação, teve brio, teve luta. Esse time não luta, esse time não tem brio, não tem personalidade. Eu nunca vi uma coisa dessa no time do Corinthians, eu nunca vi. Renato, quando você fala que um time não tem brio, e quando você fala desse time é o Corinthians, é que aí o buraco tá realmente profundo. E aí coloca de novo a tabela, vamos colocar de novo a tabela no ar, pra gente olhar os times que estão jogando mais do que o Corinthians. O Vasco joga mais do que o Corinthians hoje. O Bahia joga mais do que o Corinthians hoje. Tirone, o Cruzeiro eu não sei. Então, o Cruzeiro conseguiu ganhar do Atlético Mineiro na Arena MRV e não jogou mal contra o Flamengo, não, hein? O Goiás está jogando bem também. O Goiás também não está mal. Dessa turma de 34 para baixo, que é o que eu acho que vai disputar, eu acho que o Internacional, agora com 35, e depois desse 7-1, o Internacional vai embora. O Cuiabá já está longe demais, já botou 7 pontos de vantagem. Eu acho que a briga é de quem tem 34 para baixo. O Corinthians é o que está jogando menos bola. O Corinthians é, disparado, o time menos confiável dessa turma toda aí. É verdade que o Santos, para mim, o Santos caiu nesse 7-1, hein? Eu não acredito que o Santos recupere mais. Mas ainda tem uma vaguinha ali, que é a vaguinha do Vasco. O Vasco, para mim, é de todos esses que estão brigando para não cair, o que está jogando mais bola. Eu não acredito que o Vasco vai cair. Eu acho que o Vasco já vai se afastar disso aí. E o Corinthians, a gente não vê a reação. E é o que o Casão falou, quer dizer, Corinthians sem brio é uma combinação infernal. Era a mesma coisa que o Flamengo também sem brio, como disputou praticamente toda essa temporada. O que aconteceu? Perdeu todos os títulos. Era um time completamente perdido, que não conseguia se destacar nem por garra. É o caso desse Corinthians. Esse Corinthians é um time completamente, sabe, muda técnico, entra técnico, sai técnico, aí ele continua naquela mesma toada absolutamente medíocre. Eu acho que o Corinthians é fortíssimo candidato ao rebaixamento. Acho mesmo. Até falamos já aqui isso aqui em outros programas, e acho que fui eu e Marília que apostávamos em Corinthians e Cruzeiro, não foi, Marília? Lembra disso? Mas, de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, agora o Santos tomou esse 7-1. Eu temo muito como é que vai ser a reação do Santos depois desse 7-1. Vou dar a minha opinião. Realmente eu concordo com os comentaristas. O Timão não vem jogando absolutamente nada. E fica perdendo ponto com os times que realmente não tem condições. Time que praticamente estão rebaixados para a segunda divisão, como o caso do América Mineiro, para estar dentro de casa e com gol no último minuto. Quer dizer, o Timão corre sério risco de cair para a segunda divisão. Mas aí eu quero saber de você, nação corintiana. Você acha que o Timão tá brigando para não cair? Você acha que o Corinthians vai ter dificuldade nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Deixa a sua opinião nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!